Um dos nossos grandes diferenciais de mindset é entender que para cada problema existe uma solução inteligente. E a partir do momento que o empreendedor ele enxerga isso também, ele acaba tomando decisões mais assertivas e mais em linha com o alcance do sucesso dele. Por exemplo, quando a gente fala de uma falta de clareza sobre a visão do negócio, a gente percebe que muitos profissionais se sentem desconectados da missão e objetivos da empresa, o que acaba diminuindo o engajamento. E uma solução inteligente para isso é implementar processos de onboarding que sejam eficazes para integrar desde o início o profissional aos valores da empresa. Um outro problema que enfrenta-se muito na gestão do talento é a relação das expectativas salariais de benefícios dos colaboradores. Ou seja, a ausência de uma política de valorização clara pode gerar insatisfação. Qual seria a melhor solução para esse problema? Seria estabelecer metas claras e compartilhadas, alinhando o trabalho individual com os objetivos organizacionais. Um outro problema que a gente percebe muito claramente sobre esse tema é a divergência de prioridades, ou seja, as empresas acabam ficando focadas exclusivamente nos resultados financeiros, o que pode entrar em conflito com a visão dos colaboradores de busca por um ambiente de trabalho mais sustentável, com oportunidades de crescimento e principalmente focados em qualidade de vida, que esse é o norte principal que todo mundo tem buscado. Nesse caso, a solução inteligente é promover feedbacks contínuos e discussões abertas que trazem as expectativas de ambos os lados e são focados no ganha-ganha, ou seja, na resolução de problemas de maneira que as duas partes sejam beneficiadas. Então, feita essa introdução e essa contextualização sobre o que é o RH estratégico, é muito importante a gente entender o que é a gestão de talentos, como isso impacta no nosso dia a dia. E basicamente, gestão de talentos é o estabelecimento de um conjunto de práticas estratégicas que visam atrair, desenvolver, engajar e reter os profissionais para que eles contribuam para o sucesso e o crescimento de uma organização. Ou seja, o foco ele vai além do simples recrutamento. Ele envolve também iniciativas e desenvolvimento contínuo com o objetivo de traduzir os objetivos organizacionais nas competências individuais, criando um ambiente que favoreça o desempenho máximo de todos os colaboradores. Então, entrando mais especificamente nos componentes da gestão de talentos, o que a gente pode observar? Primeiramente, que atrair candidatos deve estar relacionado com os valores e a cultura da empresa. O segundo ponto é que, em termos de desenvolvimento, é importante investir em capacitação e oportunidades de aprendizado. No que tange ao engajamento, é importante promover práticas que aumentem a motivação e o comprometimento da equipe de trabalho. E por fim, no que tange à retenção dos talentos, é importante criar planos de carreira e benefícios que incentivem a permanência dos talentos no longo prazo. E quando a gente fala de recrutamento de pessoas, a gente pode estar observando pelo lado de contratar pessoas ou desenvolver equipes, formar equipes de trabalho. E ambos os lados são importantes nessa equação. Se por um lado, contratar pessoas que têm a expertise, que têm competências necessárias é fundamental para aumentar o nível da equipe, é importante também a gente observar os aspectos de desenvolvimento que são fundamentais para desenvolver equipes de alta performance. Enquanto a contratação de pessoas ela mostra uma maior centralidade no indivíduo, a formação de equipes ela é mais centralizada nos propósitos e valores organizacionais. Então é muito importante vocês focarem na formação de equipes de alta performance, analisarem essas equipes, entenderem quais as competências que precisam ser desenvolvidas e também trazer pessoas no mercado que tenham desenvolvido essas competências. Entrando agora no subtópico de recrutamento de pessoas, é importante a gente observar alguns aspectos sobre a atração e gestão de talentos. Bom, primeiramente é muito importante a gente considerar
o uso de abordagens estratégicas que destaquem os diferenciais daquele negócio. E aí, muito importante, utilizar ferramentas que sejam capazes de captar os talentos e compartilhar a visão da empresa. Então, é muito importante a gente observar quais as principais fontes de atração que estão disponíveis no nosso dia a dia. Algumas plataformas como o Instagram, LinkedIn e Facebook, elas já são super poderosas para divulgar as vagas e atrair candidatos que possuem interesse de beleza e estética. Então, usar publicação com fotos dos bastidores, depoimentos de profissionais e destaques dos principais benefícios de trabalhar essa empresa precisam estar bem consolidados nas suas redes sociais. As nossas redes sociais, cada vez mais, elas atuam como as nossas vitrines, onde as pessoas reconhecem a gente, reconhecem as nossas competências, os nossos valores e começam a interagir de forma mais profunda. Além das nossas redes sociais, que são ferramentas muito poderosas para tratar com os nossos clientes e também com futuros colaboradores, ou até mesmo com os colaboradores atuais, é muito importante a gente ampliar e explorar novas possibilidades e fontes de atração de pessoas. Por exemplo, parcerias com escolas de formação na área estética são fundamentais para já perceber quais são os profissionais que estão mais adequados, que estão atualizados em termos mais técnicos. Construir relacionamentos com instituições que têm cursos técnicos de graduação em estética, odontologia, todas essas áreas relacionadas é muito importante para que as pessoas que conheçam esses cursos também conheçam as possibilidades de trabalhar com você. Além disso, propor palestras, workshops e programas de estágios é importantíssimo para identificar talentos em formação, e isso faz com que essa relação da academia com o mundo prático extrapole as barreiras e crie alternativas sustentáveis para o desenvolvimento do seu trabalho. Além dessas conexões nas redes sociais e o estabelecimento de diversas parcerias e networking como aspectos fundamentais para o desenvolvimento da sua equipe e de novos colaboradores, é muito importante a gente ter em mente que cada vez mais, com acesso à tecnologia, a gente consegue ter acesso a mais candidatos. E isso é fundamental nesse processo. Hoje a gente conta com diversas plataformas que oferecem experiências aos candidatos e, consequentemente, trazem para a gente resultados super importantes. Algumas plataformas, além do LinkedIn, a gente tem também a Indeed, InfoJobs, a Cato, a Gup, Vagas.com, todas essas plataformas com acesso aqui no Brasil e muitas outras, algumas mais amplas, outras mais nichadas, mas todas elas contribuindo para trazer novos recursos e novos talentos. É muito importante que a gente tenha também o nosso próprio LinkedIn atualizado. Não só o nosso LinkedIn, mas as nossas outras plataformas que também são as nossas vitrines. As pessoas vão querer trabalhar com a gente por conta de como a gente está exposto, do que as pessoas conseguem enxergar da gente. Então eu trago aqui um exemplo do LinkedIn do meu sócio aqui na Interação, e eles trazem alguns pontos, alguns elementos que são fundamentais para a gente avaliar. A foto do perfil, a foto de capa, o título profissional, principalmente como a pessoa expressou o resumo das suas principais competências, a experiência profissional, a educação e certificados, habilidades e recomendações, as conquistas e os projetos, o engajamento na plataforma. Tudo isso são aspectos muito importantes, até mesmo você personalizar o seu link da URL, deixando mais fácil das pessoas te encontrarem. Esses sites, eles são ótimos pontos de partida para os candidatos que estão buscando novos empregos. Então a gente, como empresários desse setor, precisa criar um ambiente para que as pessoas nos encontrem. E isso pode ser feito de diversas formas, por diversas plataformas. Uma sugestão que a gente recomenda, dado toda a complexidade desse processo, é contratar empresas especializadas que atuem junto com você nesse processo decisório, nessa formação e no encontrar novos talentos. Isso porque o processo de recrutamento de pessoas não é tão simples, ele envolve diversas camadas. Então, além de você
plantar o seu jardim, plantar as suas redes sociais para que as pessoas queiram trabalhar na sua empresa, é muito importante estabelecer parcerias que te ajudem a encontrar os principais talentos da sua área. Esse processo de recrutamento, ele é algo mais complexo, mas que as empresas de recrutamento têm a habilidade de transformar isso num processo mais rápido, mais ágil, através da criação de esteiras a partir do funil de candidatos. Vou compartilhar com vocês agora a nossa visão de funil de candidatos que a gente utiliza para alguns dos nossos clientes. Então a gente começa ali em cima, no topo do funil, com o número total de inscritos nas diversas plataformas. Desse número de total de inscritos, muitos acabam caindo no momento da avaliação inicial, ou seja, da triagem. Alguns desses confirmam o interesse, porque muitos deles já encontraram também outras oportunidades, então uma das etapas é confirmar o interesse dessa pessoa na continuidade do processo seletivo. A gente separa uma shortlist para o RH, contendo os principais nomes. Esses nomes eles são aprovados ou reprovados numa outra triagem inicial, que é realizada pela própria empresa. Depois é realizado algumas provas ou algumas tarefas que são importantes para definir o nível de competência sobre cada assunto e, por fim, a entrevista com o gestor. Como você pode perceber, do funil de candidatos, ela exige várias etapas que fazem com que você encontre as melhores pessoas para trabalhar para cada uma das vagas. Por isso, contar com uma empresa de apoio, uma consultoria que te apoie nesse processo, faz com que você economize muito tempo e, consequentemente, dinheiro. Por isso que a etapa mais importante, quando a gente fala de atração de talentos, cabe a cada empresário, a cada empreendedor, em definir e deixar muito claro quais são os seus valores e quais são os seus propósitos organizacionais. Porque isso é o que faz a criação de uma conexão, de uma ponte com o candidato e que o colaborador se engaje junto com o seu propósito, alinhe as expectativas futuras e desenvolvam um ótimo trabalho em equipe. Porque nessa relação, às vezes, o que a gente só precisa é saber escutar a outra parte. É muito importante a gente ter uma escuta ativa como o primeiro passo da criação desse relacionamento. A escuta ativa, ela é uma possibilidade em que você deixa as pessoas falarem sobre você e você, aproveitando esses feedbacks, tem a possibilidade de se desenvolver. Eu gostaria de compartilhar agora com vocês um vídeo do Porta dos Fundos que é fundamental para entender essa questão da escuta ativa, de como é importante você escutar o outro lado para tomar melhores decisões e acolher de fato a outra pessoa. Sem banana, só granola, boto o açaí. Só um minutinho, Márcia, só um minutinho, rapidinho. Cláudio! Renato. Querido! Como é que você tá? Tô ótima, e você? Não tô bem, não. Cara, maravilha. E Cíntia? Como é que tá, Cíntia? Então a gente acabou de se separar mesmo. Ela é ótima, né? Linda. Vocês juntos são ótimos. Sabe que eu pensei nela essa semana? Tô pensando nela todo dia. E as crianças, como é que estão? No caso, eu criança, né? Meu filho Miguel. Como é que ele tá? Fofo, aposto, uma graça. É difícil, né? Tá tentando entender a separação. Ai, que ótimo. Eles crescem rapidinho, né? É. Mas tô achando você super bem, cara. Tá magro. Tô abatido, né, Renata? Ai, me passa essa dieta. Renata, eu não tô conseguindo comer nada. Tem encontrado pessoal? Hoje é o primeiro dia que eu saí de casa desde a separação, né? Respirar aí um arzinho, porque o apartamento virou mofo e mágoa. Não encontrou ninguém? Não. Ah, meu Deus, só você. Vamos fazer o seguinte, me liga, a gente marca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar, aí eu te ligo. Tá ótimo, querido. Então tá, ó, mas não some, Não hein? somo, não. É pra marcar mesmo, hein? Não tá, mas me passa o seu celular que eu vejo se eu ligo essa semana. Não Eu só preciso some. do seu telefone. Tá, já manda um beijo pra Cíntia. separou mesmo. Tá ótimo, linda ela, linda. Cíntia, é Renata, querida.
Vem cá, adivinha quem eu encontrei hoje? O Cláudio, lindo ele, né? Tá com uma cara ótima. Falou de você, falou das crianças. A gente conversou a tarde todinha, muito gostoso. A gente tá marcando de sair, hein? Vê se aparece, hein, gracinha? Me liga. Beijo! Bom, esse vídeo ele é fantástico para a gente entender as relações entre as pessoas e como de fato ouvir as pessoas. E o aspecto mais importante disso é a gente observar a questão da centralidade do cliente. A partir do momento em que a gente entende que a centralidade do cliente ela é fundamental para colocar o cliente numa posição mais confortável para a tomada de decisão, a gente entende que o negócio ele começa a dar mais certo quando a gente de fato se preocupa com a experiência do usuário, ou seja, com a experiência do cliente, mas também com a experiência do candidato. Uma empresa que se diz centrada no cliente, ela precisa necessariamente passar por 5 etapas para garantir que a centralidade do cliente esteja observada e aplicada na prática. A primeira é dedicar tempo para conhecer e compreender profundamente o público-alvo. O segundo é personalizar as interações com base nas características e demandas individuais. A terceira é focar em criar valor real e duradouro para o cliente ou para o candidato. O quarto elemento é expandir o conceito para toda a empresa, ou seja, fazer com que o conceito de centralidade do cliente esteja intrínseco na cultura organizacional, tendo uma visão holística da experiência do usuário como um todo. E por fim, o quinto elemento é buscar continuamente maneiras de aprimorar a experiência do consumidor ou do candidato e monitorar constantemente o feedback e os dados. Então, quando a gente fala da relação com o candidato, é uma relação muito parecida com uma relação com o cliente. Então, a gente tem que falar sobre vendas, habilidades e negociação, porque no fundo, numa entrevista, o que a gente está fazendo é isso. O gestor está vendendo a empresa e o candidato está vendendo o próprio produto, que é ele mesmo. Então, é muito importante que tanto nas vendas quanto nas entrevistas, esse processo ele seja natural, ele seja orgânico, ele seja de fato genuíno e com o objetivo de alcançar o desenvolvimento das duas partes. Porque é muito importante a gente ter em mente que ambos querem a mesma coisa. Nesse processo, é muito importante a gente observar o que a gente chama do rapport, ou seja, o processo de conexão que a gente vai compartilhar com vocês, tanto na venda quanto na entrevista. O rapport, ele é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. Essa é uma frase do Anthony Robbins que retrata exatamente como criar esse processo de conexão. E a gente divide em 4 etapas. A primeira, que é a escuta ativa, onde você precisa prestar atenção genuína ao que o outro diz, fazendo perguntas e comentários que demonstrem interesse. A segunda parte é a conexão pessoal, onde você encontra interesses e experiências em comum que possam fortalecer essa relação. Até mesmo numa entrevista, essa conexão pessoal ela é fundamental, porque a partir do momento em que se cria uma conexão, a outra parte ela se sente mais à vontade, ela se sente num ambiente mais saudável e psicologicamente correto para a pessoa tomar decisões mais assertivas e explicar quem ela é de uma forma mais assertiva e compreensiva. O outro elemento é a empatia. É muito importante mostrar compreensão e consideração pelas emoções e pela perspectiva do outro. A gente brinca que hoje em dia não é mais a arte de negociar e influenciar pessoas. Hoje, a arte de negociar, ela é ser influenciada pela outra pessoa antes de influenciá-la. Porque todos nós buscamos esse reconhecimento, todos nós buscamos influenciar as outras pessoas e encontrar o caminho comum das duas. E por fim,
Uma última técnica de rapport que é importante para criar essa atmosfera é o que a gente chama de espelhamento. A partir do momento em que a gente entende qual é o público com quem a gente está conversando, a gente consegue incorporar na nossa linguagem elementos que se conectem com mais propriedade com essa pessoa, com esse público em que a gente está tratando. Seja um vendedor ou seja um entrevistado, um futuro candidato para a sua empresa. Partindo então do recrutamento, quando a pessoa entra na empresa é o que a gente chama do momento do onboarding, ou seja, aquele momento em que ela precisa receber o banho de lojas e entender de fato, em cada detalhe, todas as características e para onde a empresa está indo. A esse momento que a gente chama de integração e treinamento. Como a gente alinha as equipes com a visão do negócio? O primeiro momento é com relação à integração. Esse momento ele é fundamental que logo de cara o talento ele já seja incorporado nas atividades da equipe e que seja visto como relevante nas tomadas de decisão e direcionamento da empresa. É importante entender que um onboarding eficaz ele reduz a ansiedade do novo funcionário, ele acelera o processo de adaptação e ele melhora a qualidade e a produtividade desde o início. Ou seja, a partir do momento em que o colaborador ele se sente integrado, é porque ele já incorporou os principais valores, as principais aplicações do que é esperado dele. É fundamental que desde o primeiro dia a gente promova uma experiência acolhedora para os nossos colaboradores. Essa experiência acolhedora, ela parte desde uma comunicação antecipada, ou seja, um envio de materiais de boas-vindas, explicando qual que é a missão, visão e os valores da empresa, e até mesmo um cronograma do que se espera do primeiro dia. Com base nesse cronograma, ele consegue visualizar o seu dia como um todo e o que é esperado em cada uma das atividades. Além disso, é importantíssimo ofertar equipamentos e ferramentas prontos para que o colaborador ele já tenha todos os recursos necessários para desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível. Um outro aspecto fundamental é a mentoria inicial, onde o gestor ou algum par desse colaborador ele seja mentorado logo no início para que ele tenha um canal aberto de resolver problemas, de tirar dúvidas, de ser direcionado. Aquela frase, a primeira impressão é a que fica, não que ela seja totalmente verdade, mas ela é muito importante nesse momento de interação do colaborador com a empresa, principalmente quando se trata desse amor à primeira vista, dessa primeira interação. Então, é muito importante que a apresentação da equipe seja feita de forma estruturada, que tenha um tour pela empresa ou que seja um tour virtual, mas que o colaborador ele conheça a visão geral do sistema, quais as ferramentas são utilizadas e, principalmente, é muito importante que o gestor ele explique como se dá, como ele enxerga a cultura organizacional da empresa e como isso permeia para todos os ambientes. Por isso que é fundamental estar bem alinhado quais são os propósitos, porque é por meio dos propósitos que se criam conexões. Então é muito importante compartilhar a história da empresa, quais são os propósitos daquele negócio, destacar como que a equipe contribui para a realização desses objetivos. É muito importante usar dinâmicas e outras atividades, vídeos curtos, que tornem essa etapa mais interativa possível e de fato memorável. É muito importante que a gente considere que sobre o processo educacional, a aprendizagem ela acontece de duas formas, ou por repetição ou por impacto. E esse é um dos pontos que a gente quer trazer, principalmente como a gente cria experiências mais impactantes e que sejam memoráveis. Por fim, é importante reforçar o compromisso da empresa com a qualidade, com a ética e com a inovação, porque desde o primeiro dia, já está alinhado às expectativas do colaborador. Nesse mundo VUCA que a gente está vivendo, ou seja, esse mundo louco com uma série de informações complexas, ambíguas, voláteis, como a gente lida com o desenvolvimento dos colaboradores? É muito importante a gente ter em mente o conceito do lifelong learning, ou seja, o aprendizado constante.
E diante de tanta informação que a gente tem, esse aprendizado ele vai durar a vida toda. Ou seja, a gente vai estar sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo e isso não vai mudar, porque de fato o conhecimento é hoje o serviço, o produto mais importante que a gente tem. Então é importante que os programas de treinamento eles sejam estruturados de maneira eficaz, com treinamento hands-on, ou seja, a aplicação prática desde o primeiro dia, ou seja, aplicar shadowing, que seja sombras, né? Ou seja, quando você observa um colaborador mais experiente fazendo, ou até mesmo as simulações. Isso tudo é importante, a gente sempre está focando em melhoria contínua, ou seja, ao longo da primeira semana ou do primeiro mês, ofertar feedbacks construtivos para apoiar o aprendizado do colaborador, mas acompanhar também de uma forma regular com sessões de feedbacks informais, o que ajuda a fortalecer na confiança e no alinhamento com as estratégias organizacionais. Uma das técnicas mais eficazes que a gente utiliza no nosso dia a dia é o modelo 70-20-10. Esse modelo ele diz que 70% do que a gente aprende ele vem do aprendizado prático, ou seja, o aprender fazendo, enquanto 20% está relacionado com a aprendizagem social, ou seja, como a gente aprende com os outros, como a gente aprende nas interações sociais. E somente 10% é relacionado ao aprendizado formal, aquele que a gente aprende olhando uma aula, assistindo uma aula. E isso mostra para a gente como é importante, de fato, colocar a mão na massa, ou seja, aprender fazendo. Depois de falado sobre recrutamento de pessoas e desenvolvimento de pessoas, a próxima esfera que a gente tem que falar sobre o RH estratégico é a retenção de talentos. E isso inclui tanto a questão de benefícios organizacionais quanto o desenvolvimento de um plano de carreira. Isso é muito importante porque a decisão do colaborador de se manter na organização passa por essa esfera e que é fundamental para alcançar resultados estratégicos no futuro. A retenção de talentos, ela requer necessariamente que seja encontrado um caminho alternativo para os dois lados, ou seja, um caminho que seja bom para o colaborador e um caminho que seja bom para a empresa, o que a gente chama de ganha-ganha. Então é fundamental que a retenção de talentos ela tenha sempre isso em mente, que esteja sendo bom para os dois lados, tanto para a empresa quanto para o colaborador. E isso se traduz em estratégias organizacionais que sejam construídas com esses propósitos, relacionados com a criação de um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo e também a redução de gastos com turnover e aprendizado constante. Pensando nas estratégias de retenção de talentos, é claro que o salário, claro que a parte financeira tem muita relevância. Porém, não é só isso que é considerado benefício da empresa. Existem outras formas de reconhecer o trabalho dos colaboradores que não seja apenas financeiramente. Além de salários competitivos, é importante oferecer algumas flexibilidades, como horários flexíveis, onde a pessoa possa acompanhar e acomodar as necessidades pessoais, o desenvolvimento de programas de bem-estar, como subsídio para academia ou terapia, além de descontos em serviços de beleza, por exemplo, que são oferecidos pela própria empresa ou por empresas parceiras. É importante criar um ambiente onde se reconheça o desempenho e a performance, seja com bonificações, com viagens, que sempre estejam relacionando ótimos resultados com o reconhecimento pessoal. Além disso, as estratégias de retenção, elas passam necessariamente pela construção do PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual. É muito importante que cada colaborador ele tenha em mente para onde ele quer chegar, aonde ele quer ir, mas que isso seja realizado com ferramentas que a organização também providencie para ele. A partir da construção de um PDI super elaborado, exista uma avaliação de desempenho, uma avaliação de performance, consequentemente atrelada a feedbacks constantes que permita o desenvolvimento de cada um dos colaboradores. É muito importante que o PDI esteja atrelado a programas de desenvolvimento pessoal e profissional.
É importante que se invista em treinamentos, cursos, workshops que atualizem o que os profissionais têm como tendências e técnicas de estética. É importante também ter um programa de coaching ou mentoring para ajudar esses colaboradores a desenvolver as suas habilidades interpessoais. É muito importante que até mesmo você faça esse papel de coach se tiver a experiência e a competência necessária. E por fim, é muito importante acompanhar o progresso individual com foco nos feedbacks e na melhoria constante.